Pai querido, em nome de Jesus, abre o nosso coração aqui, Senhor, unge os meus lábios, Senhor, para que a Tua palavra venha, Senhor, ministrar dentro dos nossos corações, para que haja mudança de vida, em nome do Senhor Jesus, amém e amém, amém, queridos? Você pode abrir a sua Bíblia, por gentileza, em Hebreus capítulo 4, versículo 14, 15 e 16. Hebreus 4, versículo 14, 15 e 16. Amém? Quem achou diz achei. Glória a Deus. Então vou ler. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro, em ocasião oportuna. Esse texto aqui, queridos, é um texto muito rico. A Bíblia em si, ela é muito rica a respeito do coração de Deus querendo ministrar sobre nós, para que nós nos tornamos parecidos com Ele. Porque o primeiro propósito do Pai não é nem nos salvar, é nos tornar a sua imagem e a sua semelhança. Queria pedir para os irmãos, por gentileza, se puder diminuir um pouquinho o retorno, eu agradeço. Amém? Então o propósito principal do Pai é nos tornar a sua imagem e a sua semelhança. E esse rico tem algumas características, algo muito rico a respeito de alguém que está entendendo o Evangelho, a respeito de alguém que confia no Senhor. Algumas coisas que nós vamos precisar manter dentro de nós, por causa de algo que o Senhor gerou dentro de nós, nós vamos confiar cada vez mais no Senhor. E sabe, queridos, algo que o Senhor sempre ministra, e o Senhor me levou a trazer essa palavra, mas eu sou um cara que eu sempre busco, e já falei para os jovens aqui ontem também, muita disciplina na questão de oração, de buscar o Senhor. Estava conversando isso com o Jason também, porque nós não podemos estar vazios de Deus, nós precisamos ser cheios do Senhor, para que essa luz resplandeça e atinja povos, nações, tribos, amém? Então nós precisamos estar cheios do Senhor. Quanto mais nós buscamos o Senhor, mais nós o conhecemos e mais nós confiamos nele. Não é verdade? Quanto mais você convive com o seu discipulador, mais a sua aliança com Cristo, através da vida do seu discipulador, vai sendo firmada, porque por causa da convivência, você vai vendo o caráter de Cristo, através da vida do seu discipulador, então você começa a crescer. E eu quero dizer para você, querido, que a oração, o jejum e a leitura da palavra é o oxigênio espiritual. Você vive a partir do momento em que você lê, você ora e você jejua. O fato de estarmos na igreja não significa uma plenitude de coisas a respeito da Bíblia, mas sim quando nós a praticamos e fazemos parte de uma leitura profunda em Cristo, de conhecê-lo, de deixá-lo se tornar conhecido sobre nós. Então, querido, oração, jejum e leitura da palavra é o nosso oxigênio espiritual. Se você vem à igreja, se você faz muitas coisas, mas não lê, não ora e não jejua, se preocupe, querido, porque pode ser perigoso. A nossa prioridade, muito antes ainda de nos relacionar até mesmo com a nossa esposa, é com o Rei dos Reis, é com o Pai da eternidade. Amém? Então tenha isso no seu coração. Quanto mais você buscar a Deus, mais as dificuldades vão se tornar pequenas, e você vai deixar a grandeza de Cristo vir sobre a sua vida. Mais isso vai acontecer, mais você vai se apaixonar, melhor vai ficar a sua vida com Ele. Você pode ver, querido, você conversa às vezes com alguns casais, e você troca uma ideia, ou às vezes o discipulador está ali, trocando uma ideia, aquela coisa toda. Pois é, estamos passando por uma dificuldade, não estamos sabendo lidar com isso. Queridos, está tão difícil assim.
Vocês estão orando a respeito disso? Como que está a situação? Vocês chegam no final do dia como casal ou com os filhos passando dificuldade, vocês estão orando? Não, não estamos. Não temos como, querido, alcançarmos algo maior em Cristo se não nos relacionamos. Deixa eu dar uma dica para você, marido, para você, esposa. Pegue o seu marido bonitão e diga: vem cá, meu lindo, vamos orar e vamos buscar aquele que é mais lindo que você. E busque a presença do Rei. Você, marido, que é o cabeça da esposa, precisa ser o primeiro a puxar à frente e dizer: vem cá, minha linda. Vem cá, auxiliadora idônea, vamos orar, vamos buscar a presença do Rei, que é mais lindo do que você que é linda. O marido precisa puxar, mas os valores estão se invertendo. Às vezes parece que a mulher está puxando à frente e o marido está ali, numa canseira. Mas nós precisamos ter isso no nosso coração, queridos. Estaremos preparados e fortes quando vir a dificuldade, se estivermos firmados no Senhor Jesus. Você pode ter certeza. Às vezes a gente ouve algumas coisas, algumas pessoas falando assim: cuide, porque numa palavra você pode liberar uma palavra que não é da boca de Deus, mas que é na boca de Satanás. E certo momento, faz um tempo atrás, já faz bastante tempo, eu e minha esposa, a gente tinha se desentendido a respeito de opiniões, do que eu penso. Afinal, são 2 costumes, viemos de 2 famílias, de uma cultura diferente, é tudo muito diferente. E esse é o mistério de Deus. E eu vi que ela ficou triste comigo, ela ficou chateada, meio que se retraiu. E sabe, irmãos, eu fui obrigado a dar uma de malandro para cima do capiroto. Eu olhei para ela e eu disse assim: amor, tu braba comigo, eu brabo contigo, o Satanás vai dar risada da nossa cara. Dá um tapa na cara do diabo e me dá um beijo. Quebrou o gelo, ganhei o beijo e o negócio se resolveu. O negócio foi diferenciado. Sem querer eu quebrei o clima daquele negócio todo, o negócio ficou bom, já veio um espírito de paz, de querer sentar, de querer conversar, e a situação foi resolvida. E esse texto aqui que nós lemos, querido, ele fala: tendo pois Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou o céu, conservemos firmes a nossa confissão. E nós precisamos entender, antes de mais nada, que no Antigo Testamento o sumo sacerdote era um representante do povo, que uma vez por ano se direcionava ao tabernáculo para entregar sacrifícios para perdão, remissão de pecados por ele e pelo povo. Mas agora, na nova aliança, o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. E Ele é perfeito. E Ele é lindo, e Ele é maravilhoso. E eu quero ler um texto aqui, bem rapidinho com vocês, que está em Hebreus 7, versículo 26. Depois a gente volta para aquele primeiro texto ali, amém, queridos? Diz assim: com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. O sumo sacerdote da antiga aliança era um sumo sacerdote sujeito a erros, a tantas coisas. Ele pedia perdão pelos seus pecados e pelos do povo através de sacrifícios. Mas o sumo sacerdote da nova aliança, ele é perfeito. Ele é separado do pecado, ele é lindo, ele morreu na cruz por mim e por você. E deixa eu dizer para você, querido, não existe nada melhor do que andar com o Senhor. Não existe nada melhor do que saber que quando a esperança se perde, a situação aperta, você pode olhar para Ele, Ele está assim: eu quero te abraçar, querido, eu quero cuidar de você, tu é o meu filho amado, tu é a preciosidade que eu tenho nessa terra. É assim que Ele nos trata. Ainda que os nossos amigos nos abandonam, ainda que as pessoas não olhem mais para mim e para você, Jesus não vira a cara para você. Jesus não desistiu de você. Você é precioso, você é de valor, você é especial. Ainda que você não se sinta nada, para Ele você é tudo. Ainda que você se sente vazio, Ele pode te encher. Porque Ele é o sumo sacerdote santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. O sumo sacerdote da antiga aliança entregava sacrifício. O sumo sacerdote da nova aliança
é o sacrifício vivo. Ele é o sacrifício vivo e perfeito. Jesus sofreu as consequências dos nossos pecados para nos conceder a abundância da sua vida. Foi isso que ele fez na cruz. Ele sofreu a consequência daquilo que eu e você deveríamos pagar para nos conceder a abundância da sua vida, para que eu e você pudéssemos andar em novidade de vida, como filhos amados do Pai. E no primeiro versículo ali, do versículo 14, fala: conservemos firmes a nossa confissão. Uma pessoa que confia em Cristo, que entende que precisa andar com Ele, porque Ele é maravilhoso, porque Ele te ama, porque Ele não desiste de você, ele precisa conservar firme aquilo que Ele fala. Hoje está tão fácil nós olharmos uma geração onde algumas pessoas falam assim: não, Deus é maravilhoso, Salmos 23:1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e ele está ganhando dinheiro, ele está feliz, oh aleluia, ele está doidão na presença de Deus. Aí vem a situação difícil, ele começa: pois é, eu acho que Deus está desistindo de mim, eu acho que não vai mais funcionar esse negócio, eu acho que esse Deus não faz tantas coisas assim. Porque Deus é bom quando nós estamos sendo saciados por fora, mas Ele quer saciar e gerar algo dentro de você. Para Deus, querido, ser rico não é ter muito dinheiro, ser rico é ter muito do céu dentro do seu coração. Isso é ser rico, isso é ser cheio. Você pode pegar uma pessoa bilionária, se ela não tiver Jesus, ela é pobre, você que é rico. Jesus é a maior riqueza que nós podemos experimentar. Confie no Senhor, ainda que as circunstâncias não apontem para isso. Confie no Senhor em fé, permaneça. Permaneça. Ai, a minha mente não alcança, eu não estou mais entendendo. Permaneça. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, em orações e em ações de súplicas, e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. A paz de Cristo, querido, excede todo entendimento. Quando a confiança está acabando e o teu entendimento não alcança isso, a paz dele é que prevalece. Ainda que a sua mente não entenda, você não vai mais com a sua mente, porque a paz dele excede a sua mente. A paz dele vai além da sua mente. Ai, a minha mente não está entendendo, mas querido, a paz dele excede todo entendimento, e guarda a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Porque se Cristo se limitasse na nossa mente, então ele nem poderoso não era, porque nós limitamos a Deus. É verdade ou não é, queridos? Muitas vezes nós limitamos a Deus. Então agora eu falava: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vem a dificuldade, o negócio aperta, o vizinho que ouviu eu falar que Jesus era tudo, está olhando para mim na hora da dificuldade e começa a ver eu falar: pois é, eu vou desistir, estou ansioso, ai que medo, será que nós vamos morrer de fome? O que está acontecendo? Eu não consigo emprego, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Faça a sua parte em obediência, mas descanse na presença do Senhor. E creia que Ele vai fazer grandes coisas. Confia nele, não limite a Deus através da sua mente, através daquilo que você consegue. Porque o sobrenatural de Deus não vem com respeito daquilo que você consegue, mas daquilo que Ele consegue em você. Amém? E está chegando um tempo em que o Senhor, Ele quer não só que nós tenhamos o Espírito Santo, mas que o Espírito Santo tenha nós. Porque ainda que andamos com Ele, muitas vezes o limitamos, por causa do nosso livre-arbítrio. E tantas coisas vão acontecendo na nossa vida e nós não sabemos lidar. Querido, se as circunstâncias apertar, Deus continua sendo bom. Se a situação ficar difícil, Deus continua sendo bom. Se o negócio apertar, vier choro, Deus continua sendo bom.
Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não existe variação e nem sombra de mudança. Deixa eu dizer para você, querido, Ele não muda. As circunstâncias podem mudar, mas Deus permanece fiel para sempre. Se você se posicionar na cobertura de Deus, em obediência à sua palavra, fique tranquilo, Deus está com você. Ainda que tenha um vazio, ainda que sente uma falta no seu interior, se você obedecer a essa palavra, o melhor de Deus vai vir sobre você. Mas tudo que Deus quer é que você continue crendo. Ah, mas ninguém está acreditando, mas Deus está. Se Deus está acreditando, é show de bola, bola para frente. Foque nele. Deus não desistiu, queridos. Vocês são especiais. Eu sou especial. Confie no Senhor. Ele é maior do que nossas dificuldades. Ele é maior do que as nossas tristezas. Ele é maior do que tudo. Porque não temos um sumo sacerdote, versículo 15, que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O nosso Pai, Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança como homem, mas sem pecado. Porque nós confiamos em Deus, queridos, até certo momento. Quando vem a nossa dificuldade, a nossa fraqueza, talvez o nosso pecado, nós olhamos e falamos para o Senhor: Senhor, eu não consigo, Senhor, é mais forte do que eu. Ai, Senhor, o que eu faço? E sabe, queridos, nós vencemos em tantas áreas, parabéns para cada um que tem se esforçado. Mas olharmos para Cristo e falar: Senhor, eu continuo ainda com esse pecado, nessa situação, porque eu não consigo, é mais forte do que eu. Realmente, querido, talvez você não consiga, mas Cristo em você, o negócio vai fluir. Porque Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, para demonstrar que é possível vencer o pecado, que é possível vencer as tentações, que é possível. Eu não consigo, estou fraco, ai, ai, ai. Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Às vezes é necessário por causa da soberba, mas o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você é fraco, aí é que você se torna forte, porque você vê que a sua força não vai levar você a nada, mas que a força dele vai levar você a um propósito celestial. A força dele vai levar você a um propósito celestial. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, a Bíblia diz: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. A melhor maneira de você continuar de pé e não cair é estar orando, é estar de joelhos, é estar buscando. E no versículo abaixo diz: e não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas junto com a tentação, Ele vai vos prover livramento. Versículo 13 de 1 Coríntios 10. A Bíblia relata, querido, que é possível. Continue. Confie no Senhor. Ele é maravilhoso. Queria que você prestasse atenção nisso que eu vou falar agora. Em 1 João, capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz assim: não ameis o mundo e nem nada que nele há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. É o que há no mundo. E se você for olhar lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6, quando a Eva vai tomar do fruto para comer, a Bíblia diz assim: vendo ela que a árvore era agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, boa para se comer, concupiscência da carne, e que daria entendimento, soberba da vida. 3 áreas da nossa vida que nós precisamos cuidar: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Vou ler bem rapidinho aqui para vocês, amém, queridos?
Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3:5, não precisa abrir. Satanás já está ali, a serpente já está distorcendo o negócio. Vendo a mulher, versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, concupiscência da carne, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, e desejável para dar entendimento, soberba da vida. O que está dizendo lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15. Soberba da vida. Então, querido, vigie nessas 3 áreas. Com a concupiscência da carne, com os seus olhos e com a soberba. É esse o caminho que Satanás quer usar para nos derrubar. Mas eu declaro que essa igreja está firmada na rocha que é Cristo. Eu declaro que essa igreja vai prevalecer, vai avançar. Eu declaro um avivamento poderoso nessa cidade vindo. O reino de Deus se estabelecendo. E o avivamento que está começando é dentro de você, a ponto de que você não vai se aguentar. E isso vai ser manifesto para fora. Porque uma mudança celestial está vindo sobre os filhos de Deus. Você crê nisso, irmãos? Dá um amém bem forte. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Creia, continue crendo. Em Tiago 1, 13 e 14, a Bíblia diz: cada um ao ser tentado, não diga que é tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. E a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Pecado gera morte. Então, querido, deixa eu dizer para você, Jesus é santo. Vale a pena viver em santidade. Vale a pena você se relacionar com Ele. Quando você lê essa palavra, parece que as letras começam a saltar e entrar e bater dentro do seu interior. E se encontrar com você, e você se apaixona cada vez mais por Ele. Sabe, Cristo quer nos levar a um grau de intimidade, querido, que você vai ler as Escrituras e você vai começar a chorar. E você vai dizer: Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor. Jesus quer levar você a sentir a dor que Ele sente por causa das pessoas que não o conhecem. Mas para isso, querido, você tem que confiar nele, ainda que as circunstâncias não apontem para isso. Acho que eu falei isso aqui ontem, mas hoje em dia o investimento de muitas pessoas tem sido para que as pessoas se tornem capacitadas. Estamos querendo gerar potencial e esquecendo aquilo que é essencial, que é caráter. Agora não esqueça, querido, potencial diz respeito àquilo que as pessoas podem fazer. Agora o que é essencial, que é o caráter, diz respeito àquilo que elas precisam se tornar. Então invista para que elas se tornem a semelhança do Pai. Porque vale a pena andar com Ele. Vale a pena estar perto dEle. E no último versículo diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro, em ocasião oportuna. Versículo 16, acheguemo-nos. É uma palavra que está dizendo assim: tem atitude, vai de encontro ao trono da graça, vai. Se quisermos mais do Pai, nós precisamos ter uma atitude de se achegar a Ele. Porque o que Ele poderia fazer para se achegar a nós, Ele já fez, queridos. Ele já morreu na cruz, Ele já se entregou. Agora precisa um posicionamento meu e de você. Mas eu quero declarar que a sua casa será diferente a partir de hoje. Mas eu quero declarar os céus na sua casa. Eu quero declarar os céus abertos. Eu quero declarar um coração quebrantado e compungido na presença do Rei Jesus. Um novo tempo. Acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça. Se direcione, tenha a atitude de ir. E a Bíblia ainda diz: acheguemo-nos confiadamente. Você sabe o que é se achegar confiavelmente diante dele, querido? Imagine que o Senhor é um rio e Ele está aqui na frente, e você vai se achegar confiadamente nele. Você chega aqui, você não quer saber se você está de carteira, como você está, mas você entende que você tem que se atirar nesse rio sem reservas, com franqueza, dizendo: Senhor, eu sou pecador, eu preciso de Ti. Então você mergulha nele, não colocando circunstâncias, não colocando barreiras. E quando você mergulha esse trono da graça, você acha graça, misericórdia e socorro para a ocasião oportuna.
Você acha favor? Você acha um coração que te perdoa? Você acha um pai que te dá livramento? Pensa aí para você, querido. Quantas vezes a sua vida estava em risco e não aconteceu nada? Quantas vezes? Eu e minha esposa estávamos vindo para cá ontem à noite e deu uma baita chuva e as estradas ruins, e uma hora o carro meio que deu uma bambeada e quis ir para a esquerda e não aconteceu nada. Mão de Deus, mão de Deus, mão de Deus nos guardando. Quantas coisas já aconteceram com você? Talvez você está aqui nessa noite e você olha para o seu filho que tem problema com drogas e você diz: não tem jeito para ele. Jesus deixou bem declarado na sua palavra que é possível vencer o pecado. Continue acreditando no seu filho, ainda que muitas vezes ele caiu, uma hora ele vai ficar de pé, apenas creia. Ainda que você muitas vezes lutou para andar conforme a palavra e não conseguiu, continue buscando, vai dar certo. Continue. Nele você acha favor imerecido, nele você acha misericórdia, nele você tem livramento. Nele você tem tudo o que você precisa. O que o Senhor quer gerar dentro de mim e de você, querido, é uma condição em que o salmista se encontrava, de entender que sem o Senhor ele era seco, que sem o Senhor ele era nada. Em Salmo 63, 1 e 2, a Bíblia diz que o salmista está falando assim: ó Deus, Tu é o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta no santuário, assim eu Te contemplo para ver a Tua força e a Tua glória. O salmista reconhecia que ele era seco sem o Senhor. Busque, confie, querido. Mantenha firme aquilo que os teus lábios estão liberando dentro de casa. Uma das coisas que a gente faz e permite ser usado por Satanás é quando a gente fala assim, ou para os nossos filhos ou para o nosso marido: tu continua ficando brabo e falando algumas coisas para mim, então não adianta ficar indo na igreja. Adianta sim, continue, ainda que você erre, você está sendo lapidado por Jesus. Você apenas fraquejou em uma área. O que adianta, meu filho? Você vai na igreja e continua o mesmo, olha aí, ó. Continue tentando, não desista. A Bíblia diz que se a nossa esperança se limita a essa terra, somos os mais infelizes. Não, nós esperamos nele porque cremos que ele vai fazer grandes coisas. Continue crendo, continue crendo. Você já é mais que abençoado. Você já é mais do que abençoado. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz assim, ó: bendito seja o nome de Deus Pai, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então o que eu quero motivar você, querido, é para continuar crendo, porque já existe força de bênção nas regiões celestes para serem derramadas sobre a sua vida. E como que eu posso trazer à existência o que já está nas regiões celestes para a minha vida, para que eu possa confiar cada vez mais? O nome disso se chama fé. A fé é as mãos que pegam o que está no céu e traz à terra e torna isso uma realidade na sua vida. Isso é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador daqueles que o buscam. É preciso ter fé. As bênçãos já estão nas regiões celestes. Exerça a sua fé, ainda que há dificuldade. Eu creio, eu não vou desistir. E a tua vitória, aquilo que você deseja em obediência vai chegar. Aquilo que já está nos céus vai se manifestar sobre a sua vida. Porque a sua fé, a sua mão que é a fé, vai pegar o que está nas regiões celestes e vai tornar algo real para você. Isso é ter fé. Continue buscando. Queridos, tenha profundidade, conhecimento de letras. Não vai te levar a nada se você não pratica. Melhor do que saber 10 versículos de cor e não praticar é saber um e praticar de verdade. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Busque ao Senhor incessantemente.
Não, eu vou ler aqui porque eu preciso levar algo na célula. Não, a palavra tem que primeiro vir fazer uma limpeza em mim, para depois ela ser ministrada sobre a vida de outros. Você é especial, querido, não deixe o amor se esfriar. A Bíblia diz que o amor de muitos nos últimos dias se esfriaria, mas é de muitos, não é de todos. E você não está dentre esses muitos, você está na porcentagem daqueles que são fervorosos. Você está na porcentagem daqueles que clamam, daqueles que pulam, daqueles que se quebrantam, daqueles que dão o braço a torcer, daqueles que dão um pontapé no orgulho, que dão um pontapé no diabo e continuam olhando para Jesus. Você é desses. Você é desses. Abra mão dos direitos para viver o propósito. Em Romanos 1:28, a Bíblia diz assim: e por haverem desprezado a sabedoria e o ensino, o próprio Deus vos entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas ilícitas. Quando você sabe de algumas coisas e você não pratica, o próprio Deus te entrega a uma disposição mental reprovável, aonde parece que a tua própria mente começa a ficar cauterizada e você não entende mais algumas coisas. E mais acima, se você ler o contexto daquele texto de Romanos capítulo 1, fala que tudo isso estava acontecendo porque estavam trazendo glória para o seu próprio nome, porque estavam transformando a verdade de Cristo em mentira. Deus é um Deus de oportunidade, e hoje é a tua oportunidade, hoje é a minha oportunidade para mudar algumas coisas que nós precisamos mudar. Nós como igreja, amados, nós somos chamados não simplesmente para suprir uma necessidade, nós somos chamados para cumprir um propósito celestial nessa terra. É muito lindo, queridos, nós nas células fazemos marcha do amor, aqui tem também, né, pastor? Marchas do amor, aquela coisa toda, os irmãos virem aqui, isso é lindo demais, nós temos que suprir a necessidade, sim. Mas muito além do que suprir a necessidade, nós precisamos desenvolver o propósito celestial. Porque necessidade está relacionado com uma condição terrena. Agora, propósito está relacionado com uma realidade celestial que precisa se cumprir na vida das pessoas. Por isso, queridos, não adianta, eu estou dizendo, você pode continuar ajudando, continue, mas invista para que o interior das pessoas mudem através do Espírito Santo, e seja um canal do Senhor. Se as pessoas passarem por dificuldade financeira, precisarem de rancho, e você só dá rancho, mas não ensina nada, elas vão sempre passar a necessidade. Porque a mudança dessa situação financeira vai ter quando Jesus entrar no coração delas, e aí sim, a mente ser renovada. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Não existe vontade boa, perfeita e agradável de Deus se nós não entregarmos o nosso corpo como sacrifício vivo diante dele. A vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, se realiza na nossa vida quando nós nos entregamos na mão dele. Porque em todo tempo nós temos o livre-arbítrio de escolher o que nós queremos. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor, Ele não invade. O Senhor, Ele ama eu e você. Eu estava escutando uma pregação de um pastor e achei muito interessante, porque nos últimos dias o Senhor tem me levantado muito para interceder, o Senhor tem me levantado muito com respeito à família, porque não adianta, queridos, nós queremos fazer tudo por todos, a nossa família precisa estar bem estruturada. A nossa família precisa estar bem. A nossa família precisa estar bem. E eu estava escutando uma pregação de um pastor e ele contou algo muito interessante. Diz que certo homem tinha uma menininha bem pequenininha, e o pai chegou e começou a espiar aquela criancinha pequenininha ali, e a criancinha estava falando assim: Senhor, me transforma numa televisão, Senhor.
por favor, me transforma numa televisão, para que o meu pai me dê atenção que nem ele dá para a televisão. Me ajuda a ser uma televisão para o meu pai rir para mim, que nem ele ri para a televisão, Senhor. Me ajuda a ser uma televisão para que o meu pai possa gostar e me dar atenção e tirar tempo para mim, que nem ele tira para a televisão. Por quê? Porque hoje, queridos, nós fizemos tantas coisas, mas estamos esquecendo das pessoas que estão do nosso lado. Mas continue confiando no Senhor, mas tire tempo de qualidade. Ame a sua família é especial. A sua família é especial, ame a sua família. E nesse mesmo assunto ele falou que um médico estava olhando as agendas que iriam ser marcadas da sua consulta. E quando estava olhando ali, daqui a um pouco olhou, uma das pessoas que tinha agendado era o seu filho. Ele disse, ué. Ele pegou e ligou para o seu filho e disse, ué filho, por que tu agendou uma consulta amanhã? Não pai, porque eu quero ter tempo contigo no escritório, porque em casa tu não me dá tempo, quem sabe aí tu vai me dar tempo. Por quê? Porque a paternidade está esquecendo muitas vezes daqueles que estão ao redor. E nós precisamos, queridos, urgentemente olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Jesus pode mudar a nossa vida através da sua verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Confiar em Deus é rejeitar as circunstâncias e aceitar a fé que toma posse daquilo que a palavra de Deus diz. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Continue crendo em todo o tempo. Aonde tem faltado confiança em Deus na sua vida? Essa é a pergunta do Senhor para você. Como eu sei que eu não confio em Deus? Existe uma preocupação humana com relação a não confiar em Deus, mas existe uma preocupação excessiva que não descansa, que não se acalma, que gera ansiedade, que é pecado. Se você está ansioso, se você se bate para um lado e para o outro, a sua vida tem virado um caos. Tem faltado confiança nessa área. Tem a preocupação por causa do amor, sim, mas em excesso, com uma ansiedade que não vem de Deus. Confie, Deus vai fazer. Talvez você olhe para o seu filho, para o seu marido que é alcoólatra e você diz, não tem jeito. Tem jeito, porque se teve jeito para mim, tem jeito para o seu marido. Se teve jeito para cada um que está aqui, tem jeito para a pessoa que você ama. Eu tenho um discípulo que ele se internou mais ou menos 12 vezes em centro de recuperação. Drogado na última, crack, cocaína, roubo, tantas outras coisas. E a sociedade, ninguém mais acreditava nele. Diz que certo dia, ele estava não sei quantos dias sem dormir, ele chegou na casa da avó dele e disse assim, vó, abre, por favor, eu só quero tomar um banho e comer alguma coisa. Diz que a avó dele abriu a janelinha e disse assim, meu filho, a avó te ama. A avó queria abrir, mas a avó não pode abrir, que tu vai roubar as coisas de dentro de casa. Mas a avó te ama. E certo dia, minha esposa que na época nós não éramos casados ainda, estava passando na rua e viu ele cambaleando na beira da estrada e muito doido, eu estou só pela festa e pelo rolê. E ele pegou e me deu uma ligada, ô Fabiano, eu vi o fulano de tal, muito doido ali, quem sabe tu vai lá. Eu fui lá, tomei um refri com ele, me sentei num lugar lá com ele, tomamos refri e conversamos. E ele disse assim, não cara, eu estou só pela loucura, não estou por ficar aqui. Eu disse para ele, eu duvido que o poder de Deus não seja maior do que essa tua vontade de se drogar a ponto de que ele não mude a tua vida. Vamos dar uma banda, cara, deixa eu cuidar de ti. Eu cheguei na casa da mãe dele, a mãe dele estava sem dormir. Olha, sim, eu sou cristão, estou cuidando do seu filho. E ele sábio na palavra, muitas vezes desviado, sabe muito de palavra, várias internações. E ele, tá, vamos dar uma banda. Pegamos e fomos a Tramandaí, de moto. Quando o sol estava nascendo, na beira da praia, foi um novo tempo na vida dele. Nós estávamos orando juntos, chorando, eu e ele, agradecendo a Deus e declarando que ele estava curado, e declarando que ele estava restaurado pelo poder do nome de Jesus. Dali por diante ele se internou na chácara, ele começou a mudar de vida. Hoje ele é mecânico da empresa Sudeste,
é casado, está pensando em ter filho, nosso discípulo, líder de célula, vale a pena investir em vidas, queridos. Vale a pena você ver o sorriso daquele que chorava. Vale a pena você ver a cura daquele que estava enfermo. Ninguém mais acreditava nada. Quando eu cheguei lá, o pai dele olhou para mim e disse: o que tu quer com esse cara? Isso aí não vale nada, isso aí não tem jeito, isso aí não muda. Hoje o pai dele diz: filhão, tu quer dinheiro emprestado? Hoje o pai dele abençoa ele, paga água, ajuda na luz. Hoje ele está estruturado com uma esposa abençoada. Querido, é possível, continue crendo. É possível. Vale a pena. O Senhor tem me levado e tem ministrado o meu coração a respeito de confiar nele, a respeito de paternidade, a respeito de família. Mas muito antes de sermos pais espirituais, precisamos aprender a ser filhos. Precisamos, queridos. Não tem outro jeito. E hoje à tarde nós estávamos conversando com a família do Geison e da Paty, e trocando uma ideia, e a Carol até relembrou de um fato, de quando nós tínhamos um trabalho em um orfanato, e nós chegávamos lá, aquelas crianças carentes, tudo que elas queriam era atenção. Eu chegava, elas olhavam para mim e faziam assim, e quando eu via, já tinha uma na minha perna e outra pro lado em mim, e era força de criança. Eu lembrei, o Senhor me lembrou que eu me deitava no chão e vinha 7, 8 crianças subir em cima de mim para brincar de cavalinho. E eu de barriga para baixo me rastejava, brincava com elas. Aquilo era a alegria delas. Aquilo era a maior satisfação, porque essa geração está gemendo por falta de Pai, por falta de Jesus, por falta do Rei da Glória. E a Carol que lembrou isso hoje, na hora, acho que perto da hora que a gente estava saindo, uma delas olhou para mim e disse assim: ô tio, tu pode ser meu pai? Tu pode ser meu pai? Por quê? Porque nunca teve um carinho, nunca teve uma atenção. E quando nós saíamos, elas entravam dentro do prédio, porque a saída era pela lateral do prédio, e elas corriam lá na janela assim para olhar para a gente, e todo mundo fazia assim. Louco que nós não fôssemos embora. Antes de eu conhecer Jesus, muitas vezes, queridos, no dia dos pais, eu olhava o meu pai com um vazio dentro dele por ter perdido o pai biológico, e ele começava a chorar, e eu não tinha o que dizer para ele, porque eu era vazio também, porque quando nós somos vazios, nós não temos nada para passar para ninguém. E chegava no dia dos pais, ele estava sozinho e ele começava a chorar. Mas na condição que eu estou hoje, se eu vejo ele chorando, eu digo para ele: pai, tu está chorando porque tu sente falta do teu pai biológico, mas o teu pai celestial pode preencher esse vazio que está dentro de você. O teu pai celestial pode erguer você, ainda que você não acredite, ele pode. E essa convicção precisa estar no nosso coração, querido. Apenas confie em Deus e aceite o tratamento do Senhor. Qual área na sua vida, meu querido, tem sido difícil confiar no Senhor? Às vezes nós não experimentamos mais porque a falta de perdão tomou conta de nós. Um dia minha avó fez algo de errado para mim. Sinto de falar isso aqui. E eu fiquei muito bravo com ela. E era Dia das Mães. Eu recém tinha vindo 1, 2 vezes na igreja, nem entendia nada ainda. E ela veio me dar um carinho e eu não aceitei aquele carinho, porque eu sabia que ela tinha falado mal de mim. E eu disse para ela: eu não vou te dar um abraço. Era Dia das Mães, queridos. Olha o que a gente faz quando nós não conhecemos o Jesus. Nós tratamos mal as pessoas que a gente mais ama. E eu disse para ela: não vou te dar um abraço, porque hoje é Dia das Mães, não é dia do asilo. Eu tive a capacidade de ferir o coração dela. E eu disse: a partir de hoje eu não boto mais os pés na tua casa. Eu fiquei 6 meses sem entrar na casa dela. 6 meses. Mas certo momento, o Espírito Santo veio e rachou meu coração de maneira poderosa. E eu fui berrando até a casa dela e disse: vó, me perdoa, vó. Me perdoa, vó, eu te amo. Claro que eu te perdoo, meu filho. Eu não tenho nada contra você. A vovó te ama. A vovó quer um bem de você. Onde tem faltado confiança em Deus, querido? Onde tem faltado liberação de perdão? Feche os teus olhos, por favor.
Talvez tenha faltado confiança para acreditar nos teus filhos. Busque ao Senhor, fala para o Senhor as tuas debilidades enquanto o louvor vai sendo ministrado. Fala para o Senhor o quanto tem sido difícil confiar a respeito de algumas coisas. Fala para Ele: Pai, aumenta a minha fé. Fala com Deus, é você e o Rei. Ele está aqui, Ele quer pegar você, a sua vida nunca mais será a mesma. Libera perdão nessa noite, que um destravar da parte de Deus vai vir sobre você, você vai mergulhar em águas profundas. Louvado seja Deus. Deus é perfeito e soberano. Repita essa oração comigo, queridos. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, o meu coração. Perdoa os meus pecados. Eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero Te conhecer, Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte, meus amados.